Meu nome é Carlos Eduardo. Tenho 58 anos. Sou engenheiro civil aposentado de São José dos Campos, São Paulo. O que vou contar aconteceu há 6 meses e mudou completamente a minha vida. Nunca imaginei que uma simples ligação telefone, ouvida por acaso numa noite qualquer de terça-feira, pudesse revelar uma verdade tão devastadora sobre minha esposa, depois de 32 anos de casamento. Vocês vão descobrir como um homem pode viver uma mentira por meses, como pessoas próximas podem esconder segredos terríveis e como a verdade, quando finalmente surge, pode ser mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Aquela frase que ouvi, "Vamos nos encontrar hoje", não era apenas sobre um encontro qualquer. Era sobre uma rede de mentiras que envolveu minha família, meus amigos e pessoas que eu jamais suspeitaria. O que fiz depois dessa descoberta foi além de qualquer coisa que imaginei ser capaz. E o resultado final vai deixar vocês de queixo caído. Esta é uma história de traição, vingança e uma reviravolta que ninguém esperava, garantindo que vocês vão ficar grudados na tela até o último segundo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Deixe-me me apresentar direito. Carlos Eduardo Silva, 58 anos. Engenheiro civil formado pela Universidade de Taubaté em 1987. Trabalhei 35 anos construindo obras importantes no Vale do Paraíba. Bridges, viadutos, conjuntos habitacionais. Sempre fui conhecido pela precisão, pelo capricho. Meus colegas diziam que quando Carlos Eduardo assina um projeto, pode construir de olho fechado. Me aposentei em dezembro de 2023, depois de uma carreira sólida. Nasci em Guaratinguetá, interior de São Paulo, numa família simples. Meu pai, João Silva, era mecânico de locomotivas da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Minha mãe, Dona Helena, costureira. Cresci ouvindo o apito dos trens que passavam pela cidade, sonhando em construir as pontes por onde eles atravessariam. Em 1992, aos 26 anos, me casei com Patrícia Moreira, então com 24. Ela era professora primária, formada em pedagogia. Nos conhecemos numa festa junina em Pindamonhangaba, onde ela trabalhava numa escola municipal. Foi amor à primeira vista, como dizem os românticos. Patrícia tinha um jeito meigo de falar, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Construímos nossa vida em São José dos Campos, onde consegui emprego numa construtora que crescia junto com a expansão industrial da região. Patrícia conseguiu transferência para uma escola estadual. Compramos uma casa no Jardim Satélite em 1995, com financiamento da Caixa. 3 quartos, sala, cozinha, quintal com uma pequena área gourmet que eu mesmo construí. Nosso filho único, Gabriel, nasceu em 1998. Eu tinha 32 anos. Patrícia 30. Foi o momento mais feliz das nossas vidas. Lembro de segurar aquele bebezinho no hospital e pensar que agora tinha uma razão maior para trabalhar, para crescer, para ser um homem melhor. Gabriel cresceu forte e inteligente, puxando a mãe na facilidade com palavras e ao pai na lógica matemática. Os anos 2000 foram prósperos para nossa família. A construtora onde trabalhava ganhou várias licitações importantes. Participei da construção do novo terminal rodoviário de São José, de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, de um conjunto habitacional com 200 casas. Cada projeto me dava mais experiência e reconhecimento profissional. Patrícia também cresceu na carreira. De professora primária, passou a coordenadora pedagógica, depois a diretora de escola. Era respeitada na rede estadual, conhecida por sua dedicação aos alunos e pela capacidade de resolver conflitos entre pais e educadores. Nossa casa sempre foi ponto de encontro para reuniões pedagógicas e festinhas escolares. Gabriel se destacava nos estudos, sempre nas primeiras colocações participando de Olimpíadas de Matemática e Física. Tinha aptidão para exatas, como eu, mas também gostava de ler. Influência da mãe. Aos finais de semana, íamos ao shopping, ao cinema, ou fazíamos churrascos em casa com os amigos.
Vida simples, mas feliz. Em 2010, quando Gabriel completou 12 anos, decidimos ampliar a casa. Construí mais um quarto, transformei a garagem num escritório para Patrícia corrigir provas e preparar aulas. Também fiz uma churrasqueira maior no quintal. A casa ficou perfeita para nosso estilo de vida. Patrícia escolheu cada detalhe da decoração nova. Em 2015, Gabriel entrou para a Faculdade de Engenharia de Computação no ITA, em São José dos Campos mesmo. Ficamos orgulhosos demais. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica era o sonho de qualquer jovem interessado em engenharia. Gabriel não precisou sair de casa. Podia continuar conosco enquanto estudava numa das melhores faculdades do país. Os primeiros sinais de que algo estava mudando apareceram por volta de 2018, quando eu tinha 52 anos e Patrícia 50. Ela começou a se interessar mais por academia, dietas, tratamentos estéticos. Sempre foi vaidosa, mas agora parecia obcecada com a aparência. Dizia que queria se cuidar melhor, que estava na idade em que a mulher precisa se valorizar. Apoiei completamente. Depois de tantos anos trabalhando, cuidando de casa e filho, Patrícia merecia se dedicar a si mesma. Ela se matriculou numa academia moderna no centro de São José, começou a fazer aulas de pilates, yoga, até natação. O corpo dela realmente mudou, ficou mais definido, mais jovem. Eu me sentia orgulhoso. Em 2019, Gabriel se formou e conseguiu emprego numa empresa de tecnologia em São Paulo. Decidiu se mudar para a capital para ficar mais perto do trabalho. A casa ficou vazia, só eu e Patrícia. Foi uma adaptação difícil depois de 21 anos cuidando do Gabriel. O quarto dele ficou intocado por meses, como se estivéssemos esperando ele voltar. Patrícia começou a sair mais com as amigas da escola. Jantares, cinema, peças de teatro. Ela dizia que precisava ocupar a mente agora que Gabriel tinha saído de casa. Às vezes chegava tarde, por volta das 11 da noite, cheirando a vinho e perfume. Quando perguntava como tinha sido a noite, ela respondia brevemente. Foi legal, as meninas estavam animadas. Nosso casamento, que sempre foi sólido, começou a mostrar algumas rachaduras. Patrícia parecia distante, menos interessada em conversar sobre meu trabalho, sobre nossos planos. Quando sugeria uma viagem, ela dizia que preferia ficar em casa descansando. Quando propunha jantarmos fora, ela alegava estar cansada da semana. Achei que fosse uma fase. Em dezembro de 2023, aos 57 anos, decidi me aposentar. Tinha tempo de contribuição suficiente e algumas economias que permitiam uma aposentadoria confortável. A construtora fez uma festa de despedida. Ganhei uma placa de honra ao mérito, discursos elogiosos. Saí satisfeito com minha carreira, ansioso para aproveitar mais tempo com Patrícia. Os primeiros meses de 2024 foram de adaptação. Depois de 35 anos acordando às 6 da manhã, cumprindo horários rígidos, coordenando obras, de repente tinha todo o tempo do mundo. Patrícia continuava trabalhando, agora como supervisora pedagógica da Regional de Ensino. Saía às 7, voltava às 5 da tarde. Comecei a cuidar mais da casa, fazer pequenos reparos que sempre adiei. Troquei o piso da cozinha, pintei a sala, arrumei goteiras que apareceram no último verão. Era satisfatório trabalhar com as mãos novamente, criar algo concreto depois de tantos anos lidando apenas com projetos e planilhas. Patrícia elogiava as melhorias que eu fazia. Também comecei a cozinhar. Nunca tinha feito isso antes. Patrícia sempre cuidou da alimentação da família. No começo eram pratos simples, arroz, feijão, carne grelhada. Com o tempo fui me aventurando. Lasanha, risoto, até um bobó de camarão tentei fazer quando Patrícia completou 56 anos em maio de 2024. Mas percebi que nossa intimidade estava ainda mais distante. Patrícia chegava do trabalho cansada, tomava banho, jantava comigo, mas parecia estar com a cabeça em outro lugar. Quando tentava uma aproximação mais carinhosa, ela sempre tinha uma desculpa. Dor de cabeça, cansaço, muito trabalho no dia seguinte. Comecei a me sentir rejeitado. Em junho de 2024,
Patrícia ganhou um celular novo da escola onde trabalhava. Um iPhone 15, presente pelo bom trabalho como supervisora. Ela ficou encantada com o aparelho. Passava horas mexendo, aprendendo as funções. Baixou vários aplicativos, entrou em grupos de WhatsApp, começou a usar Instagram com frequência. Foi nessa época que notei mudanças mais evidentes no comportamento dela. Patrícia começou a proteger o celular de forma exagerada. Sempre com a tela virada para baixo, sempre bloqueado com senha. Quando recebia mensagem durante o jantar, checava rapidamente e guardava o aparelho. Se eu perguntava quem era, respondia de forma vaga. Escola, amigas, coisas do trabalho. As saídas com as amigas se tornaram mais frequentes. Toda sexta-feira tinha algo. Aniversário de colega, jantar de confraternização, reunião do grupo de estudos. Patrícia se arrumava com capricho para essas ocasiões. Usava perfumes que não conhecia, roupas que não lembrava de ter visto antes. Quando comentava que ela estava bonita, sorria sem muita emoção. Em julho, ela anunciou que ia começar um curso de especialização em psicopedagogia, aos sábados na Unital, em Taubaté. Eram aulas das 8 da manhã ao meio-dia. Apoiei totalmente, sempre incentivei os estudos dela. Mas achei estranho quando disse que depois das aulas costumava ficar estudando na biblioteca até tarde da tarde. O que mais me chamou a atenção foi a mudança no guarda-roupa. Patrícia comprou roupas mais jovens, mais justas, cores mais vibrantes. Mudou o corte de cabelo, ficou mais moderno. Começou a usar maquiagem até para ir ao supermercado. Quando elogiava, ela dizia que uma mulher precisa se cuidar em qualquer idade, que não podia se desleixar só porque estava casada há tanto tempo. Agosto de 2024 trouxe mais mudanças. Patrícia anunciou que a escola estava oferecendo um programa de atividades físicas para os funcionários. Hidroginástica 2 vezes por semana numa academia parceira, sempre às terças e quintas das 6 às 7 da tarde. Ela chegava em casa às 8h30, molhada, cheirando a cloro, contando como a aula tinha sido boa. Apoiei, claro. Patrícia sempre reclamou de dores nas costas por causa dos anos trabalhando em sala de aula. Hidroginástica seria perfeita para uma mulher de 56 anos. Mas comecei a achar estranho que ela nunca me convidasse para conhecer a academia. Nunca falasse dos outros colegas que faziam aula junto. Foi nesse período que nossa vida íntima praticamente acabou. Patrícia sempre arrumava uma desculpa para evitar momentos mais carinhosos. Dizia que estava cansada das aulas de hidroginástica, ou que tinha trabalho para fazer, ou que não estava se sentindo bem. Quando insistia, ela ficava irritada. Carlos, não sou obrigada a nada. Respeita meu espaço. Em setembro, Gabriel veio passar um final de semana conosco. Notou que eu estava mais quieto, que Patrícia e eu mal conversávamos durante as refeições. Pai, está tudo bem entre vocês? Perguntou quando ficamos sozinhos. Sua mãe está numa fase difícil, respondi. Trabalho, pressão, idade. É normal em casamentos longos. Mas no fundo, eu sabia que não era normal. Casamentos têm fases ruins, mas aquilo parecia diferente. Patrícia não estava apenas distante, estava evasiva. Escondia o celular, mentia sobre horários, inventava compromissos. E o pior, parecia feliz longe de mim. Só ficava animada quando ia para suas atividades fora de casa. A descoberta aconteceu numa terça-feira, 15 de outubro de 2024. Patrícia tinha dito que ia para a hidroginástica, como sempre. Eu estava na sala assistindo ao Jornal Nacional, meu hábito de todas as noites. Tinha jantado mais cedo, estava com sono depois de um dia arrumando o jardim. Cochilei na poltrona como sempre fazia. Por volta das 9 da noite, ouvi Patrícia chegando. Ela entrou pela porta da cozinha, como de costume, deixou a bolsa na mesa. Ouvi quando ligou o celular e começou a falar baixinho. Pensei que fosse Gabriel ou alguma amiga. Continuei de olhos fechados, preguiçoso demais para me levantar e ir cumprimentá-la. Mas algo no tom da voz dela me fez prestar atenção. Era um tom que eu não conhecia, mais suave, mais íntimo. Oi, amor, disse ela. Amor? Patrícia nunca me chamava de amor ao telefone. Sempre dizia,
Oi, Carlos, ou simplesmente oi. Mantive os olhos fechados, fingindo dormir, mas agora estava completamente alerta. Hoje foi perfeito, continuou ela. Adorei cada minuto. Não vejo a hora de amanhã. Meu coração começou a acelerar. Que amanhã? Era quarta-feira. Patrícia não tinha hidroginástica na quarta. E então veio a frase que mudou minha vida para sempre. Vamos nos encontrar hoje mesmo horário, mesmo lugar. Ele está dormindo como sempre. Não vai perceber nada. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo horário, mesmo lugar. Ela estava marcando encontros enquanto eu fingia dormir na sala. Durante quanto tempo isso estava acontecendo? Continuei imóvel, tentando controlar a respiração, fingindo estar dormindo enquanto meu mundo desabava. Página 8. Revelações telefônicas. Patrícia continuou a conversa. Também estou morrendo de saudade. Esses 3 dias sem te ver pareceram uma eternidade. 3 dias? A última aula de hidroginástica tinha sido na quinta anterior. Ela estava mentindo sobre onde ia, com quem estava, o que fazia. E por quanto tempo isso durava? Amanhã vai ser especial. Ela disse com uma voz que nunca usou comigo. Preparei uma surpresa para você. Aquela história de trabalho até tarde é perfeita. Ele nunca suspeita de nada. Trabalho até tarde? Patrícia sempre chegava em casa às 5:30, 6 no máximo. Quando ela disse que tinha trabalho até tarde, a conversa durou mais alguns minutos. Ouvi palavras carinhosas, combinações de horários, referências a lugares que eu não conhecia. E o pior de tudo, risadas. Ela ria de forma genuína, espontânea, como não ria comigo há anos. Quando desligou, suspirou como alguém completamente satisfeita. Patrícia veio para a sala, me viu na poltrona. Carlos, você dormiu assistindo o jornal de novo, disse tocando meu ombro. Abri os olhos, fingindo estar confuso. Acho que cochilei um pouco. Respondi tentando parecer normal. Meu coração estava disparado, mas precisava manter a normalidade. Quem ligou? Perguntei casualmente. Foi a Sandra da escola. Problema com a reunião de amanhã. Sandra? Nunca tinha ouvido Patrícia falar de nenhuma Sandra. E que reunião era essa? Reunião de coordenadores, respondeu ela sem me olhar nos olhos. Vai ser longa, provavelmente até tarde. Pode ser que eu chegue só depois das 10. Naquela noite não consegui pregar o olho. Deitado ao lado de Patrícia, que dormia tranquilamente, minha mente trabalhava tentando encaixar as peças. Hidroginástica que não existia, reuniões inventadas, conversas telefônicas íntimas. Tudo começava a fazer um sentido terrível. Na manhã seguinte, 16 de outubro, agi normalmente. Tomamos café juntos, conversamos sobre o tempo, sobre Gabriel que estava bem no trabalho. Patrícia saiu para a escola às 7, como sempre, beijando minha testa e dizendo, cuida-se bem. Assim que ela saiu, comecei minha investigação. Primeiro, liguei para a escola onde ela trabalhava. Boa tarde, disse para a secretária. Aqui é o Carlos, marido da professora Patrícia. Ela esqueceu umas chaves aqui em casa e disse que ia ficar até tarde hoje. Posso levar para ela? Seu Carlos, a professora Patrícia não está aqui hoje. Ela pediu dispensa por motivos pessoais. Desliguei o telefone atordoado. Patrícia tinha mentido sobre ir trabalhar. Se não estava na escola, onde estava? E se tinha pedido dispensa, por que não me contou? Liguei para Gabriel, precisava falar com alguém. Pai, tudo bem? Ele atendeu surpreso. Eu raramente ligava durante o dia. Gabriel, preciso te perguntar uma coisa. Você sabe se sua mãe anda estranha ultimamente? Houve uma pausa. Por que pergunta isso, pai? Notei umas mudanças no comportamento dela, mais seletiva, mais distante. Você percebeu algo quando esteve aqui no final de semana? Gabriel hesitou. Bem, achei ela mais agitada, mexendo muito no celular. Mas pensei que fosse coisas do trabalho. Depois da conversa com Gabriel, decidi investigar mais profundamente. Fui até a academia que Patrícia dizia frequentar para a hidroginástica. Era um lugar moderno no centro da cidade, com várias modalidades. Perguntei na recepção sobre as aulas de hidroginástica às terças e quintas. Senhor, não temos hidroginástica nesses dias, informou a recepcionista.
Nossa hidroginástica é só às segundas, quartas e sextas pela manhã. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Patrícia estava mentindo sobre a academia também. Perguntei se uma tal Patrícia Silva era aluna lá. Deixa eu verificar. Não, senhor. Não temos nenhuma Patrícia Silva cadastrada. Voltei para casa às 11. Minha esposa de 32 anos estava inventando trabalho, inventando academia, inventando compromissos. Para quê? Para encontrar quem? E há quanto tempo isso durava? Sentei na mesa da cozinha e comecei a repassar os últimos meses, procurando por pistas que tinha ignorado. O celular novo, as roupas diferentes, os perfumes que não conhecia, as chegadas tardias, a frieza comigo, a falta de interesse por nossa vida conjugal. Tudo ganhava um significado sinistro agora. Patrícia não estava apenas distante. Estava tendo um caso. E mentindo sistematicamente para esconder. Às 5:30 da tarde, como sempre, ouvi a chave na porta. Patrícia chegou do trabalho parecendo normal. Oi, amor. Como foi seu dia? Perguntou beijando minha testa. Trabalho. Respondi secamente. E o seu? Como foi a escola? Ela hesitou por uma fração de segundo. Corrido. Muita reunião. Muita burocracia. E hoje tem hidroginástica, né? Perguntei testando. Tem sim, às 6. Já vou me trocar. Enquanto Patrícia se arrumava para a suposta hidroginástica, bolei um plano. Quando ela saiu, às 5:45, esperei alguns minutos e saí de carro atrás dela. Minha Honda Civic prata era discreta, fácil de passar despercebida no trânsito. Patrícia dirigia sua Hyundai HB20 branca. Segui a distância, tomando cuidado para não ser notado. Em vez de ir para o centro, onde ficava a academia, Patrícia pegou a direção da rodovia Presidente Dutra. Meu coração disparou. Para onde ela estava indo? Continuei seguindo, mantendo alguns carros de distância. Ela saiu na entrada de Jacareí, cidade vizinha. Dirigiu por cerca de 15 minutos até chegar num bairro residencial que eu não conhecia. Parou em frente a uma casa térrea, bem cuidada, com jardim na frente. Estacionei 2 quadras atrás, observando pelo retrovisor. Patrícia saiu do carro, arrumou o cabelo, checou alguma coisa no celular. Caminhou até a porta da casa com uma familiaridade que me gelou o sangue. Não tocou a campainha. Tinha chave. Entrou como se fosse dona do lugar. A porta se fechou atrás dela e eu fiquei ali, sentado no carro, tentando processar o que tinha acabado de ver. Esperei 1 hora, 2 horas. Às 8:30 da noite, Patrícia saiu da casa, agora acompanhada por um homem que eu não reconhecia à distância. Eles se abraçaram na porta, se beijaram longamente. Minha esposa de 32 anos estava beijando outro homem na porta de uma casa em Jacareí. Senti náuseas. Nos dias seguintes, minha mente não tinha paz. Patrícia continuava sua rotina normal, saindo para o trabalho, voltando, jantando comigo, dormindo ao meu lado como se nada estivesse acontecendo. Mas agora eu sabia. Sabia que ela estava vivendo uma dupla vida, mentindo na minha cara todos os dias. Decidi voltar à casa de Jacareí numa quinta-feira. Patrícia tinha dito que ia para a hidroginástica novamente. Dessa vez cheguei mais cedo, me posicionei com boa visão da casa. Às 6:15, Patrícia chegou. Às 6:20, um Corolla prata estacionou na garagem. Um homem desceu do carro. Mesmo à distância, consegui ver que era alguém mais jovem que eu. Talvez 45 anos. Bem vestido, aparência de executivo. Cabelo grisalho nas têmporas, porte atlético. Ele abriu a porta da casa para Patrícia, que entrou sorrindo. A intimidade entre eles era óbvia. Não eram apenas amigos se encontrando. Anotei a placa do Corolla. No dia seguinte, liguei para um amigo que trabalhava no Detran, José Antônio. Zé, preciso de um favor. Você consegue descobrir o nome do dono de um carro pela placa? É particular, não é nada oficial. José hesitou. Carlos, isso é meio irregular, mas somos amigos há tanto tempo. Manda a placa que eu vejo o que posso fazer. No final da tarde, José me ligou de volta. O carro está no nome de Marcos Antônio Ferreira, 47 anos, endereço em Jacareí. Profissão declarada, administrador.
É só isso que posso te dar. Marcos Antônio Ferreira. O nome ficou gravado na minha mente. Quem era esse homem? Como conheceu minha esposa? Há quanto tempo se relacionavam? Decidi partir para uma investigação mais profunda. Procurei Marcos Antônio Ferreira nas redes sociais. Encontrei facilmente seu perfil no Facebook e Instagram. Homem bonito, bem-sucedido, dono de uma empresa de marketing digital em São José dos Campos. Divorciado, sem filhos, vida social ativa. Muitas fotos em restaurantes, viagens, eventos sociais. E então, rolando seu Instagram, encontrei algo que me deixou sem ar. Uma foto postada 2 semanas antes. Marcos num restaurante em Campos do Jordão, brindando com taças de vinho. Na foto aparecia só a mão feminina da pessoa com quem brindava, mas eu reconheci imediatamente o anel. Era o anel de formatura de pedagogia que eu tinha dado de presente para Patrícia em 1990. Continuei investigando. Nos comentários das fotos de Marcos, havia várias mulheres elogiando, flertando. Mas uma sempre comentava com corações e emojis de beijo. O perfil era privado, mas o nome era P. Moreira. Patrícia Moreira, o nome de solteira da minha esposa. Ela mantinha um perfil secreto para se relacionar com ele. Naquela noite, quando Patrícia voltou da suposta hidroginástica, observei cada movimento dela. Como checava o celular ansiosa, como sorria para a tela, como digitava rapidamente e guardava o aparelho quando eu me aproximava. Estava conversando com ele, isso era óbvio. Durante o jantar, tentei pescar informações. Como foi a aula hoje? Bem, respondeu sem levantar os olhos do prato. A professora ensinou uns exercícios novos para as costas. E o pessoal da turma, são todos da escola? Não, tem gente de vários lugares. É um programa aberto da prefeitura. Mas mentiras. Cada palavra era uma facada. Passei o final de semana inteiro planejando como confrontar Patrícia. Parte de mim queria explodir, gritar, exigir explicações imediatas. Outra parte queria investigar mais, entender a extensão da traição antes de agir. Optei pela segunda alternativa. Precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Na segunda-feira, 21 de outubro, liguei para um investigador particular que um amigo tinha recomendado anos antes, quando suspeitamos que um funcionário estava roubando material da obra. Investigações particulares. Silva. Atendeu uma voz feminina. Queria falar com o responsável. Dr. Roberto Silva, investigador, se apresentou. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes íntimos. Precisava de confirmação sobre atividades extraconjugais da minha esposa, evidências fotográficas, identificação de terceiros envolvidos. Dr. Roberto foi direto. Para um caso assim, preciso de 1 semana. Honorários de R$2.000 mais despesas. Aceitei imediatamente. R$2.000 eram irrelevantes comparados à necessidade de saber a verdade. Passei os dados de Patrícia, placa do carro, horários suspeitos, endereço da casa em Jacareí. Roberto disse que me ligaria em 1 semana com um relatório completo. Aquela foi a semana mais longa da minha vida. Patrícia continuava sua rotina de mentiras. Hidroginástica às terças e quintas, trabalho até tarde às quartas, curso de especialização aos sábados. Eu fingia normalidade, mas observava tudo. Como ela se arrumava para sair, como verificava o celular constantemente, como sorria lendo mensagens quando pensava que eu não estava vendo. Doutor. Roberto me ligou na sexta-feira, 1º de novembro. Senhor Carlos, tenho o relatório pronto. Podemos nos encontrar hoje à tarde no meu escritório? Cheguei lá às 3 da tarde, ansioso e aterrorizado com o que ia descobrir. O escritório era simples, numa sala comercial no centro de São José dos Campos. Dr. Roberto abriu uma pasta e colocou várias fotos sobre a mesa. Confirmamos a suspeita, Sr. Carlos. Sua esposa mantém relacionamento extraconjugal com Marcos Antônio Ferreira há aproximadamente 8 meses. Eles se encontram 3 vezes por semana na casa dele em Jacareí, terças, quartas e quintas. As fotos mostravam tudo. Patrícia chegando na casa, sendo recebida com beijos, saindo horas depois desarrumada e sorridente.
Uma sequência de imagens que documentavam minha humilhação de forma cristalina. Mas havia mais. Dr. Roberto virou a página do relatório. Também descobrimos que Marcos Antônio Ferreira mantém relacionamento simultâneo com pelo menos outras 2 mulheres casadas. Uma professora de Taubaté e uma enfermeira de Pindamonhangaba. Mesmo esquema: encontros em casa, mentiras para os maridos, utilização de perfis falsos em redes sociais. O investigador me mostrou fotos de Marcos com as outras mulheres. Minha esposa não era a única sendo enganada, mas isso não aliviava minha dor. Na verdade, piorava tudo. Eu estava casado com uma mulher que era apenas uma entre várias para esse homem. Senhor Carlos, há mais uma coisa, disse Dr. Roberto abrindo outra pasta. Marcos Antônio Ferreira tem uma espécie de esquema montado. Ele usa aplicativos de relacionamento para conhecer mulheres casadas insatisfeitas. Depois as convence a mentir para os maridos. Oferece a casa dele como local de encontro. É quase um modus operandi. Saí do escritório do investigador com a pasta de evidências debaixo do braço. Fotos, relatórios, horários detalhados dos encontros. Tudo documentado de forma irrefutável. Agora precisava decidir como usar essas informações. Confrontar Patrícia imediatamente? Planejar uma vingança? Simplesmente pedir o divórcio? Durante o trajeto para casa, uma ideia começou a se formar na minha mente. Se Patrícia podia mentir e enganar, eu também podia. Se ela tinha direito a segredos, eu também teria. Mas meu segredo seria diferente. Seria sobre justiça, sobre consequências para quem brinca com os sentimentos alheios. Cheguei em casa antes de Patrícia voltar da casa do amante. Guardei cuidadosamente todas as evidências numa pasta dentro do meu escritório. Quando ela chegou às 8h30, molhada e cheirando a cloro inexistente, agi normalmente. Como foi a aula? Ótima. Estou me sentindo muito melhor com esses exercícios. Naquela noite, enquanto Patrícia dormia ao meu lado, comecei a elaborar meu plano. Não seria violento, não seria ilegal, mas seria eficaz. Marcos Antônio Ferreira ia descobrir que tipo de homem estava enganando, e Patrícia ia entender que ações têm consequências. Na manhã seguinte, enquanto Patrícia estava no trabalho de verdade, comecei a primeira fase do plano. Criei um perfil falso no Facebook com o nome de Ricardo Silveira, usando fotos de um modelo de meia-idade que encontrei na internet. Comecei a seguir as redes sociais de Marcos, estudando sua rotina, seus amigos, seus hábitos. Marcos Antônio Ferreira tinha uma vida social agitada. Frequentava restaurantes caros, bares modernos, academia de elite em São José dos Campos. Nos finais de semana, postava fotos de trilhas, praia, eventos sociais, vida de solteiro bem-sucedido, sem responsabilidades ou compromissos sérios. Através do meu perfil falso, comecei a interagir com suas postagens. Curtidas, comentários casuais sobre lugares que ele frequentava. Aos poucos, fui criando uma presença nas redes dele. Marcos começou a retribuir as interações, como fazem as pessoas que gostam de atenção online. Descobri que ele frequentava uma academia específica, a Bodytech do Shopping Vale Sul. Postava sempre no final da tarde, depois dos treinos. Também descobri seu restaurante preferido, um italiano chamado Nonna Giulia, onde levava suas conquistas. Havia dezenas de fotos dele lá com mulheres diferentes. Uma semana depois de criar o perfil falso, Marcos me enviou uma solicitação de amizade. Aceitei imediatamente. Agora tinha acesso total ao perfil dele. Podia ver todas as postagens, stories, amigos. Era como ter uma janela direta para a vida do homem que estava destruindo meu casamento. No Instagram dele, encontrei uma pasta de stories em destaque chamada Conquistas. Cliquei e quase vomitei. Eram fotos de mulheres que ele havia seduzido, incluindo várias que claramente eram casadas pelas alianças que usavam. Patrícia aparecia em 3 fotos, sempre em lugares que eu não reconhecia. Na terça-feira seguinte, 12 de novembro, coloquei a primeira parte do meu plano em ação. Sabia que Patrícia ia encontrar Marcos às 6 da tarde na casa de Jacareí. Às 5h30, liguei para o celular dele fingindo ser um cliente interessado em seus serviços de marketing digital.
Boa tarde. Atende, Marcos Antônio, disse uma voz confiante. Boa tarde, me chamo Ricardo Silveira. Vi seu trabalho nas redes sociais e gostaria de contratar seus serviços para minha empresa. Podemos marcar uma reunião hoje? Marcos pareceu interessado. Hoje vai ser difícil, tenho um compromisso às 6. Que tal amanhã de manhã? Insisti. É que viajo amanhã cedo para São Paulo. É um projeto urgente, de muito dinheiro. Só precisaria de 30 minutos hoje. Posso ir até seu escritório às 5:30? Marcos hesitou. Na verdade, vou estar numa reunião externa até às 7. Que tal às 7:30? Perfeito, disse eu. Me passa o endereço? O endereço que ele me deu foi da casa em Jacareí. Marcos estava tão confortável com seu esquema que usava a própria casa de encontros como escritório para reuniões de trabalho. Ou então era só mais uma mentira, já que às 7:30 ele estaria ocupado com minha esposa. Às 7:20 cheguei na casa de Jacareí. O Corolla de Marcos estava na garagem, o HB20 de Patrícia na rua. Toquei a campainha e esperei. Marcos abriu a porta usando apenas uma bermuda, claramente irritado com a interrupção. Pois não? Perguntou rispidamente. Ricardo Silveira, disse eu calmamente. Marcamos uma reunião para as 7:30. Marcos ficou pálido. Merda, esqueci completamente. Olha, vai ter que ser outro dia. Estou no meio de uma situação aqui. Que tipo de situação? Perguntei fingindo não entender. É pessoal, cara. Liga amanhã que agendamos outro horário. Nesse momento ouvi a voz de Patrícia vindo de dentro da casa. Marcos, quem é? Você não ia me apresentar seu sócio? Perguntei em voz alta, sabendo que ela ouviria. Marcos tentou fechar a porta, mas coloquei o pé impedindo. Não é sócio, é minha... Começou ele, mas não conseguiu terminar a frase. Patrícia apareceu atrás dele usando apenas um roupão. Quando me viu, a cor sumiu do rosto dela. Carlos, disse numa voz quase inaudível. Oi, querida, respondi com uma calma que não sentia. Como foi a hidroginástica hoje? Você está parecendo bem relaxada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos olhava de mim para Patrícia, tentando entender a situação. Patrícia estava paralisada, sem conseguir falar. E eu me sentia estranhamente calmo, como se estivesse assistindo uma peça de teatro da qual não fazia parte. Carlos, posso explicar, disse Patrícia finalmente, puxando o roupão. Claro que pode, respondi. Aliás, todos nós podemos explicar muita coisa. Não é mesmo, Marcos Antônio? O homem ficou ainda mais pálido ao ouvir seu nome completo. Quem é você? Perguntou nervoso. Sou o marido dela, respondi apontando para Patrícia. Carlos Eduardo Silva, casado com essa mulher há 32 anos. E você é Marcos Antônio Ferreira, 47 anos, dono da MF Marketing Digital, divorciado, morador da Rua das Paineiras 347, Jacareí. Quer que eu continue? Marcos engoliu seco. Como você sabe tudo isso? Pesquisa básica, Marcos. Coisa simples para quem tem tempo e motivo. E eu tenho os dois. Patrícia tentou falar, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Agora quem fala sou eu. Vocês dois vão me ouvir até o final. Entrei na casa, ignorando os protestos de Marcos sobre invasão de propriedade. A casa estava desarrumada, roupas espalhadas, taças de vinho na mesa da sala. O cenário perfeito de um encontro romântico interrompido. Sentei-me no sofá e cruzei as pernas. Vocês dois podem se sentar também. Temos muito o que conversar. Marcos tentou retomar o controle da situação. Olha aqui, amigo. Você não pode entrar na minha casa assim. Vou ter que chamar a polícia. Pode chamar, respondi tranquilamente. Vai ser interessante explicar para eles por que minha esposa está aqui de roupão enquanto você está seminu. Tenho certeza de que vão entender perfeitamente a situação. Patrícia se sentou numa poltrona, ainda em choque. Carlos, me deixa explicar pelo menos. Você vai explicar sim, querida. Vai explicar tudo. Mas primeiro, Marcos aqui vai nos contar sobre suas outras amigas casadas. Porque você não é o único homem sendo enganado, sabia? Marcos tentou negar, mas eu tinha todas as informações. Tirei meu celular e comecei a ler os dados do relatório.
Cleusa Santos, 42 anos, casada há 18 anos. Professora em Taubaté. Encontros às segundas e sextas. Rosa Maria Oliveira, 38 anos. Casada há 15 anos. Enfermeira em Pindamonhangaba. Encontros aos domingos e quartas. A cada nome que eu falava, Marcos ficava mais nervoso e Patrícia mais chocada. Ela realmente achava que era especial para ele, que era a única. A expressão no rosto dela mudou de vergonha para raiva, quando entendeu que era apenas mais uma num esquema bem organizado. Você sabia disso, Patrícia? Perguntei. Sabia que era só mais uma na lista de conquistas do seu príncipe encantado? Ela balançou a cabeça negativamente, lágrimas começando a escorrer. Marcos tentou se defender. Não é assim que você está pintando. Eu tenho sentimentos pela Patrícia. Sentimentos? Disse eu rindo amargamente. Você tem sentimentos pela Rosa Maria também? E pela Cleusa? Que tipo de sentimento é esse que se multiplica por 3? Marcos não soube o que responder. Patrícia olhava para ele como se estivesse vendo um estranho. Sabe qual é o mais engraçado? Continuei. Você usa o mesmo esquema com todas elas. A casa em Jacareí, os mesmos horários, provavelmente até as mesmas frases de conquista. É quase uma linha de produção de traições. Muito eficiente, tenho que admitir. Agora vou fazer uma proposta para vocês dois, disse-me levantando. Patrícia, você tem 2 opções. Primeira, voltar para casa comigo, assumir publicamente que estava errada, pedir perdão para nosso filho e tentar reconstruir nosso casamento. Segunda, continuar com Marcos aqui, mas sabendo que vou contar tudo para as outras 2 mulheres que ele está enganando. Marcos se exaltou. Você não pode fazer isso, cara. Isso é chantagem. Não é chantagem, Marcos. É justiça. As esposas de outros homens merecem saber que tipo de pessoa seus maridos estão envolvidos. Assim como eu merecia saber sobre Patrícia. Você não acha justo? Patrícia tentou negociar. Carlos, não precisa envolver outras pessoas. Podemos resolver isso entre nós. Entre nós? Perguntei aumentando o tom. Você acha que isso é só entre nós quando já envolve pelo menos 4 famílias? Quando você vem mentindo para mim há 8 meses? Quando transformou nosso casamento numa farsa? Marcos tentou uma última cartada. Olha, Carlos, eu não sabia que ela era casada no começo. Quando descobri, já estava envolvido. Mentira. Explodi finalmente. Você tem um perfil em aplicativo de relacionamento específico para mulheres casadas. Dr. Roberto me mostrou. Você procura ativamente por esposas insatisfeitas para seduzir. A verdade estava exposta. Marcos era um predador especializado em mulheres casadas, e Patrícia tinha caído na armadilha como tantas outras. Mas, diferentemente das outras, ela ia pagar um preço muito alto por sua ingenuidade e traição. Então, Patrícia, perguntei olhando diretamente para ela. O que vai ser? Casa e tentativa de reconstrução? Ou continuar aqui sabendo que vou destruir o esqueminha do seu namorado? Ela olhou para Marcos esperando algum tipo de apoio, alguma declaração de amor que justificasse escolhê-lo. Marcos evitou o olhar dela. Patrícia, talvez seja melhor você voltar para casa mesmo. Isso aqui está ficando muito complicado. Eu não posso me envolver numa briga conjugal. Aquelas palavras foram como um tapa na cara dela. O homem por quem estava arriscando 32 anos de casamento a abandonava na primeira dificuldade. Patrícia começou a chorar desesperadamente. Marcos, você não pode estar falando sério. Depois de tudo que vivemos, você vai me abandonar assim? Marcos já estava se vestindo rapidamente. Desculpa, Patrícia, mas eu não assinei nenhum contrato de exclusividade. Você que complicou as coisas trazendo seu marido aqui. Observei aquela cena com uma mistura de satisfação e pena. Patrícia estava sendo abandonada pelo homem por quem traiu nosso casamento. A realidade estava se mostrando muito mais cruel do que ela imaginara quando decidiu se aventurar fora de casa. Marcos pegou as chaves do carro. Vou sair um pouco para vocês conversarem. Quando eu voltar, quero que tenham resolvido essa situação longe da minha casa. E saiu, deixando Patrícia seminua e em prantos na sala do que ela pensava ser seu refúgio romântico. Patrícia se vestiu ainda chorando.
Carlos, ele não é assim. Ele está assustado, é normal. Quando as coisas se acalmarem... Patrícia, pare, interrompi. Você não viu o que eu vi? O homem te abandonou na primeira dificuldade. Te tratou como um problema a ser resolvido. É isso que você quer para sua vida? Voltamos para casa em silêncio, ela dirigindo seu carro, eu seguindo no meu. Durante o trajeto pensei em como nossa vida tinha chegado àquele ponto. Uma mulher inteligente, educada, respeitada profissionalmente, se submetendo a ser uma entre várias para um homem que claramente não a valorizava. Em casa, sentamos na mesa da cozinha para a conversa mais difícil de nossos 32 anos de casamento. Patrícia tentou se explicar, falou sobre solidão, sobre se sentir invisível, sobre como Marcos a fazia se sentir especial e desejada novamente. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, foi minha vez de falar. Patrícia, você tem razão numa coisa. Nosso casamento estava sem emoção nos últimos anos. Eu me acomodei, você também, mas a diferença entre nós é que quando me senti sozinho, tentei me aproximar de você. Quando você se sentiu sozinha, procurou outro homem. A conversa se estendeu pela madrugada. Patrícia admitiu que o relacionamento com Marcos havia começado em março, através de um aplicativo de relacionamento. Ela tinha baixado por curiosidade, sem intenção de trair, mas acabou sendo seduzida pela atenção que ele dava, pelas palavras bonitas, pela sensação de ser desejada novamente. No final daquela longa noite de revelações, apresentei meu ultimato para Patrícia. Vou te dar uma chance de recomeçar, mas com condições não negociáveis. Primeira, você vai contar tudo para Gabriel. Ele é nosso filho e merece saber por que nosso casamento quase acabou. Segunda, você vai procurar terapia psicológica para entender por que fez essas escolhas. Terceira condição, continuei. Você vai me dar acesso total ao seu celular por pelo menos 1 ano. Senhas, aplicativos, conversas, tudo aberto até recuperarmos a confiança. E quarta, você vai me acompanhar numa conversa com as outras mulheres que Marcos está enganando. Elas merecem saber a verdade. Patrícia tentou negociar. Carlos, não posso contar para Gabriel. Ele vai ficar destroçado. Vai ficar mais destroçado se descobrir por outros meios, respondi. E vai descobrir, porque segredos dessa magnitude não se mantêm para sempre. É melhor que ouça de nós do que de terceiros. E quanto às outras mulheres, continuou ela, por que envolver pessoas que não têm nada a ver conosco? Porque tem tudo a ver. Marcos é um manipulador profissional. Essas mulheres estão sendo enganadas assim como você foi. Elas têm direito de saber que tipo de homem estão envolvidas. Patrícia aceitou todas as condições, mas eu podia ver em seus olhos que ainda mantinha alguma esperança de que Marcos voltasse atrás, que se declarasse, que escolhesse ficar com ela. Aquela ilusão precisava ser completamente destruída para que ela entendesse a realidade da situação. No sábado, 16 de novembro, Gabriel veio para o tradicional almoço de fim de semana. Agora com 26 anos, trabalhando numa empresa de tecnologia em São Paulo, estava namorando uma colega de trabalho há 2 anos. Era um jovem responsável, equilibrado, que sempre teve um relacionamento respeitoso conosco. Depois do almoço, Patrícia e eu pedimos para conversar com ele na sala. Gabriel notou imediatamente que algo estava errado pelo clima tenso. O que está acontecendo? Perguntou preocupado. Seu pai descobriu uma coisa sobre mim, começou Patrícia com a voz embargada. Gabriel, disse eu assumindo o controle da conversa. Sua mãe estava tendo relacionamento com outro homem. Descobri há 1 semana. Estamos tentando decidir o que fazer com o nosso casamento. Gabriel ficou em choque, olhando de mim para Patrícia sem conseguir processar a informação. Mãe, disse ele finalmente. É verdade isso? Patrícia começou a chorar. Gabriel, eu sei que você vai me julgar, mas eu me senti muito sozinha. Seu pai estava sempre ocupado, depois se aposentou e ficou meio deprimido. Eu precisava me sentir viva novamente. Gabriel se levantou da cadeira visivelmente abalado.
Não acredito que você está justificando trair meu pai, mãe. Ele trabalhou a vida toda para dar o melhor para nossa família. E agora que finalmente podia descansar, aproveitar a aposentadoria, você faz isso com ele? Gabriel saiu de casa sem se despedir. Foi a primeira vez que vi meu filho verdadeiramente decepcionado com um de nós. Usando as informações do relatório de Dr. Roberto, consegui identificar e localizar as outras duas mulheres envolvidas com Marcos. A primeira foi Cleusa Santos, professora de Taubaté. Descobri que ela trabalhava numa escola estadual no centro da cidade. Era casada com um comerciante local, mãe de 2 filhos adolescentes. Para contatá-la, usei uma abordagem indireta. Liguei para a escola onde ela trabalhava fingindo ser pai de aluno interessado em matrícula. Durante a conversa, consegui seu número de celular particular. À noite, liguei para ela. Dona Cleusa, meu nome é Carlos. Preciso conversar com a senhora sobre Marcos Antônio Ferreira. O silêncio do outro lado da linha confirmou minhas suspeitas. Como o senhor sabe sobre Marcos? Perguntou ela com a voz trêmula. Porque minha esposa também está envolvida com ele. E porque descobri que somos pelo menos 3 maridos sendo traídos pelo mesmo homem. Cleusa começou a chorar no telefone. Marcamos um encontro para o dia seguinte num café em Taubaté. Cleusa apareceu nervosa, olhando para todos os lados como se estivesse sendo seguida. Era uma mulher bonita, bem cuidada, aparentando menos que os 42 anos. Quando me viu, identificou-me imediatamente como alguém que estava passando pela mesma situação. Senhor Carlos? Perguntou hesitante. Sou eu. Obrigado por aceitar conversar. Cleusa se sentou e imediatamente começou a contar sua história. Conheceu Marcos através de um aplicativo há 6 meses. Ele se apresentou como empresário solteiro, interessado numa relação séria. Mentiu sobre tudo desde o primeiro encontro. Cleusa contou que também vinha mentindo para o marido, inventando cursos de capacitação, reuniões pedagógicas, encontros com amigas. Tudo para se encontrar com Marcos às segundas e sextas. Ela realmente achava que eram exclusivos, que ele estava apaixonado por ela, que talvez até deixasse o marido para ficar com ele. Mostrei para ela as fotos que Dr. Roberto tinha tirado de Marcos com Patrícia e com a terceira mulher, Rosa Maria. O choque no rosto dela foi devastador. Ele disse que eu era especial, que nunca tinha sentido nada igual, murmurou ela. São as mesmas palavras que disse para minha esposa, respondi. Cleusa ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Depois perguntou: O que o senhor vai fazer? Vou expor ele publicamente, respondi. Vou contar para todas as esposas, para todos os maridos. Vou acabar com o esquema dele de uma vez por todas. A senhora quer se juntar a mim? A resposta dela me surpreendeu. Quero sim. Esse desgraçado não pode continuar destruindo famílias. Meu marido é um bom homem, trabalha duro, me trata bem. E eu quase joguei tudo fora por causa de um mentiroso profissional. Cleusa estava revoltada, mas também determinada. Combinamos que ela ia fazer contato com Rosa Maria, a enfermeira de Pindamonhangaba, usando a mesma estratégia que eu tinha usado com ela. Íamos formar uma aliança de cônjuges traídos para confrontar Marcos e expor publicamente seu esquema de sedução de mulheres casadas. Cleusa conseguiu o contato de Rosa Maria através da escola onde ela trabalhava, que tinha parceria com a unidade de saúde onde Rosa atuava. A abordagem foi similar. Uma mulher ligando para outra sobre o homem que estava destruindo suas famílias. Rosa Maria ficou em choque ao descobrir que não era a única. Marcamos um encontro de nós 3 num restaurante discreto em São José dos Campos, território neutro para todos. Rosa Maria chegou nervosa, uma mulher morena de 38 anos, aparência jovem, claramente abalada com toda a situação. Quando nos viu juntos, começou a chorar antes mesmo de se sentar. Eu não acredito que isso está acontecendo, disse ela. Marcos me prometeu que ia deixar a ex-namorada para ficar comigo. Disse que eu era o amor da vida dele. Ex-namorada? Perguntou Cleusa. Ele me disse que a ex era uma empresária de São Paulo que não o deixava em paz.
Rosa Maria continuou. Estou casada há 15 anos com Joaquim, um homem maravilhoso. Tenho 2 filhas pequenas, e arrisco tudo isso por um mentiroso que nem nome verdadeiro me disse. Como assim nome verdadeiro? Perguntei intrigado. Para mim, ele se apresentou como Marco Antunes, empresário do ramo imobiliário. Mostrei a Rosa Maria as fotos do relatório do investigador. Marcos Antônio Ferreira, marketing digital. Cada uma de nós conheceu uma versão diferente dele. O homem é um artista da mentira. Decidimos agir juntos contra Marcos. Nosso plano era simples, mas eficaz. Cada uma das mulheres marcaria um encontro com ele no mesmo dia, no mesmo local, com diferença de apenas 30 minutos entre os horários. Eu estaria lá para documentar tudo e garantir que ele não escapasse das explicações. Cleusa ligou primeiro, marcando para as 6 da tarde na casa de Jacareí. Rosa Maria ligou em seguida, marcando para as 6h30. Patrícia, a última, marcaria para as 7. Marcos aceitou todos os encontros, sem suspeitar de nada. Para ele, era apenas mais um dia de sua agenda de traições. O dia escolhido foi terça-feira, 26 de novembro. Cheguei à casa de Jacareí às 5h30. Me posicionei numa rua paralela com boa visão da entrada. Às 6 em ponto, Cleusa chegou dirigindo um Gol azul. Marcos a recebeu com beijos na porta, como sempre fazia. Às 6h25, vi o Corolla de Marcos saindo da garagem com ele e Cleusa dentro. Provavelmente iam jantar fora antes de voltar para a casa. Era parte do ritual romântico que ele usava com todas. Às 6h30, Rosa Maria chegou dirigindo um Focus preto. Ela tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Tocou novamente. Ligou no celular dele. Podia ver sua expressão confusa através do para-brisa do carro. Por que Marcos não estava em casa? Onde estava? Às 6h50, Patrícia chegou. Rosa Maria ainda estava na porta, tentando entender por que ninguém atendia. As 2 mulheres se olharam sem entender o que estava acontecendo. Desci do meu carro e me dirigi até elas. Dona Rosa Maria, Dona Patrícia. Sou Carlos, marido de Patrícia. Conversamos por telefone sobre Marcos. Rosa Maria ficou confusa. Esta é sua esposa? Aquela que também. Exatamente, respondi. Nesse momento, o Corolla de Marcos dobrou a esquina com ele e Cleusa dentro. Quando ele viu Rosa Maria e Patrícia na porta da casa e eu ao lado delas, pisou no freio bruscamente. Cleusa, que não sabia de nada sobre nosso plano, olhou pela janela e ficou chocada ao ver outras mulheres ali. Marcos desceu do carro pálido como um defunto. O que está acontecendo aqui? Perguntou tentando manter a compostura. Cleusa desceu também, olhando de Rosa Maria para Patrícia sem entender. Marcos, quem são essas mulheres? Perguntou ela. Rosa Maria foi a primeira a falar. Sou a namorada dele. E você quem é? Eu também sou namorada dele, respondeu Cleusa. Patrícia, ainda em choque com a situação, sussurrou. Eu também. As 3 mulheres olharam para Marcos como se estivessem vendo um monstro. Marcos tentou correr para dentro da casa, mas eu bloqueei a passagem. Não, meu amigo. Agora você vai explicar para cada uma delas qual é exatamente seu relacionamento com elas. Vai explicar como pode ser namorado exclusivo de 3 mulheres ao mesmo tempo. O que se seguiu foi uma das cenas mais constrangedoras que já presenciei. Marcos tentando explicar o inexplicável para 3 mulheres furiosas, cada uma descobrindo que não era especial, que era apenas parte de um esquema bem elaborado de traições múltiplas. Cleusa foi a mais agressiva. Desgraçado, gritou ela, dando um tapa no rosto dele. Você me fez mentir para meu marido por 6 meses. Fez eu me sentir uma vagabunda por sua causa. Rosa Maria chorava compulsivamente. Minhas filhas, meu casamento. Arrisquei tudo por você. Como pôde me enganar assim? Patrícia estava em silêncio, observando o homem por quem tinha arriscado nosso casamento, se desfazendo diante da confrontação. Marcos tentou uma última mentira desesperada. Gente, vocês não estão entendendo. Eu nunca prometi exclusividade para nenhuma de vocês. Mentira! Exclamei mostrando prints das conversas que Dr. Roberto tinha conseguido. Você disse para Patrícia que ela era a mulher da vida a você.
Para Cleusa, disse que ia pedir ela em casamento. Para Rosa Maria, prometeu que iam morar juntos quando ela se divorciasse. São tudo mentiras documentadas. As evidências eram irrefutáveis. Marcos desabou, assumiu suas mentiras, implorou para que não contássemos para ninguém. Tinha medo de que sua empresa fosse prejudicada, que sua reputação fosse destruída na cidade. Deveria ter pensado nisso antes de brincar com os sentimentos de mulheres casadas. Respondi. Nossa aliança de cônjuges traídos funcionou perfeitamente. Cleusa contou tudo para seu marido na mesma noite. Rosa Maria fez o mesmo. Eu já tinha contado para Gabriel. Em menos de 48 horas, 3 famílias ficaram sabendo sobre o esquema de Marcos. O marido de Cleusa, Anderson Santos, era dono de uma loja de material de construção em Taubaté. Homem trabalhador, de poucos amigos, que descobriu estar sendo traído há 6 meses. Ligou para mim no dia seguinte querendo conversar. Senhor Carlos, posso saber mais detalhes sobre esse Marcos? O marido de Rosa Maria, Joaquim Oliveira, era mecânico com oficina própria em Pindamonhangaba. Ficou destroçado com a revelação, mas também furioso. Ligou para mim na quinta-feira. Esse cara vai pagar pelo que fez com nossas famílias. Você tem o endereço dele? Os 3 maridos traídos decidimos nos encontrar no sábado seguinte para planejar nossa resposta. Era estranho estar num grupo assim, mas também reconfortante saber que não estava sozinho na humilhação. Anderson trouxe cerveja, Joaquim trouxe petiscos, eu ofereci minha casa para a reunião. Conversamos por horas. Anderson era o mais revoltado. 15 anos de casamento jogados fora por causa de um cafajeste, que nem coragem teve de assumir o que estava fazendo. Joaquim queria partir para a agressão física. Esse tipo de gente só entende na pancada. Eu preferia uma abordagem mais estratégica. Decidimos que a melhor vingança seria a exposição pública. Marcos vivia de sua reputação como empresário bem-sucedido e conquistador. Se essa imagem fosse destruída, ele perderia muito mais que apenas as amantes. Perderia credibilidade profissional e social. Anderson sugeriu que criássemos um perfil nas redes sociais contando toda a história. Joaquim queria espalhar panfletos nos locais que Marcos frequentava. Eu propus algo mais elaborado. Uma apresentação pública na academia onde ele treinava, no restaurante onde levava as mulheres, nos eventos sociais que frequentava. Mas primeiro, queríamos dar uma última oportunidade para ele assumir publicamente o que tinha feito. Enviei uma mensagem para Marcos através do meu perfil falso Ricardo Silveira. Marcos, preciso te encontrar urgentemente. É sobre uma proposta de trabalho muito boa, mas tem que ser hoje. Ele respondeu rapidamente, sempre interessado em dinheiro. Onde e quando? Restaurante Nona Giulia, 8 da noite. Mesa reservada no nome Ricardo. Pode vir sozinho? É sigiloso. Marcos confirmou presença. Estava a armadilha perfeita. Ele ia comparecer ao próprio local onde costumava levar suas conquistas. Naquela noite, às 8 em ponto, eu estava no Nona Giulia. Havia reservado uma mesa para 4 pessoas. Anderson e Joaquim chegaram alguns minutos depois. Marcos entrou às 8h05, procurando por alguém chamado Ricardo. Fiz sinal para ele se aproximar. Marcos, seja bem-vindo, disse eu quando ele chegou à mesa. Ele me olhou confuso, tentando me reconhecer. Você é o Ricardo? Sou sim, Ricardo Carlos Eduardo Silva. E estes são meus sócios Anderson Santos e Joaquim Oliveira. Pode se sentar. A expressão no rosto de Marcos mudou quando ouviu os nomes completos. Ele começou a entender que não era uma reunião de negócios. O que vocês querem? Perguntou ficando de pé, pronto para sair. Queremos conversar sobre suas atividades comerciais, respondi calmamente. Anderson foi direto ao ponto. Você conhece Cleusa Santos, minha esposa? Joaquim emendou. E Rosa Maria Oliveira, minha esposa. Eu finalizei. E Patrícia Silva, minha esposa. Marcos tentou sair, mas Joaquim segurou seu braço. Não vai embora não, amigão. A conversa está só começando. O restaurante estava cheio, várias pessoas conhecidas de São José dos Campos jantando tranquilamente. Marcos percebeu que qualquer escândalo ali seria presenciado por meia cidade.
Sentou-se novamente tentando manter a compostura. O que vocês querem de mim? Queremos que você escolha. Respondi. Primeira opção. Você assume publicamente que é um manipulador que seduz mulheres casadas para se divertir. Posta isso nas suas redes sociais, conta para seus amigos, para seus clientes. Segunda opção. Nós fazemos isso por você. Marcos tentou negociar. Gente, vamos com calma. Posso indenizar vocês, pagar alguma coisa para compensar o transtorno. Anderson riu amargamente. Indenizar? Você acha que dinheiro resolve o que fez com nossas famílias? Joaquim estava vermelho de raiva. Minha mulher mentiu para mim por meses por sua causa. Como o dinheiro resolve isso? Eu mantive a calma. Marcos, você tem até amanhã, às 6 da tarde, para fazer a postagem nas suas redes sociais, assumindo que é um mentiroso que enganou pelo menos 3 famílias. Se não fizer, nós vamos fazer por você. E garanto que nossa versão será muito mais detalhada. Vocês estão me ameaçando? Perguntou Marcos tentando se fazer de vítima. Não estamos te ameaçando, respondeu Anderson. Estamos te dando uma oportunidade de ter um pouco de dignidade antes de ser exposto como o mentiroso que é. Marcos levantou-se novamente. Vocês não podem me obrigar a nada. Não podem provar as acusações que estão fazendo. Joaquim sorriu maldosamente. Não podemos? Tirou um envelope da pasta que trouxera. Fotos suas com nossas esposas, prints de conversas, comprovantes de gastos, tudo documentado. O homem finalmente entendeu que não tinha saída. 3 maridos unidos, evidências irrefutáveis, ameaça de exposição pública. Sua vida de mentiras estava chegando ao fim. Ok, disse ele derrotado. O que exatamente vocês querem que eu escreva? Dite o texto que Marcos deveria postar nas redes sociais. Uma confissão completa admitindo ter enganado múltiplas mulheres casadas simultaneamente, pedindo desculpas para as famílias que prejudicou, assumindo ser um manipulador emocional que usava mentiras para seduzir mulheres vulneráveis. Meu nome é Marcos Antônio Ferreira, começou o texto. Preciso assumir publicamente que cometi erros graves nos últimos meses. Mantive relacionamentos simultâneos com 3 mulheres casadas, mentindo para todas sobre minha situação e intenções. Usei perfis falsos, nomes inventados e promessas vazias para seduzir mulheres que estavam vulneráveis em seus casamentos. Quero pedir desculpas públicas para Carlos Eduardo Silva, Anderson Santos e Joaquim Oliveira, maridos das mulheres que eu enganei. Também peço perdão para Patrícia Silva, Cleusa Santos e Rosa Maria Oliveira, que foram vítimas das minhas mentiras e manipulações. Sou um homem que precisa rever seus valores e buscar ajuda profissional. Marcos leu o texto e tentou argumentar. Isso vai destruir minha empresa, minha reputação. Exatamente, respondeu Anderson. Como nossa reputação foi destruída quando nossas esposas começaram a mentir para ficar com você. Joaquim completou. A diferença é que nossa reputação foi atacada por mentiras. A sua vai ser destruída pela verdade. Marcos tentou uma última cartada. E se eu sair da cidade, sumir completamente das vidas de vocês? Anderson riu. Para onde vai correr? Vamos denunciar você nos órgãos competentes por estelionato emocional. Dr. Roberto, nosso investigador, já está preparando a documentação. Na manhã seguinte, 27 de novembro, Marcos fez a postagem conforme combinado. Em menos de 2 horas, o post tinha centenas de comentários. Clientes cancelando contratos, amigos expressando choque e decepção, mulheres que ele havia seduzido anteriormente contando suas experiências similares. A estratégia funcionou além das nossas expectativas. A exposição não apenas destruiu a reputação de Marcos, mas revelou que ele tinha um histórico muito maior de manipulação do que imaginávamos. Dezenas de mulheres começaram a compartilhar histórias de como ele as havia enganado ao longo dos anos. Em 2 semanas, a empresa de marketing de Marcos faliu. Clientes foram embora, funcionários pediram demissão, fornecedores cancelaram contratos. Ele tentou apagar o post, mas já era tarde. Screenshots circulavam por toda São José dos Campos e cidades vizinhas. A internet não esquece. Patrícia acompanhou toda a destruição de Marcos com uma mistura de choque e alívio.
Ela começou a entender que tinha sido apenas uma peça num jogo muito maior, uma vítima entre muitas de um predador emocional que transformou a sedução de mulheres casadas numa espécie de negócio. Cleusa e Rosa Maria conseguiram salvar seus casamentos. Seus maridos, após o choque inicial, entenderam que elas também foram vítimas de um manipulador profissional. Não foi fácil, exigiu terapia de casal, muito diálogo, mas conseguiram reconstruir a confiança perdida. Patrícia e eu também começamos terapia de casal. Dr. Marina Santos, psicóloga especializada em relacionamentos, nos ajudou a entender como chegamos àquele ponto. Patrícia tinha se sentido invisível após minha aposentadoria, insegura com a idade, carente de atenção e romance. Eu tinha me acomodado na relação, parando de cortejar minha própria esposa, tratando nosso casamento como algo garantido que não precisava de manutenção. Ambos contribuímos para o afastamento que permitiu que um terceiro entrasse em nossas vidas. Não foi fácil reconstruir a confiança. Houve recaídas, discussões, momentos em que achei que não conseguiríamos superar, mas Gabriel nos apoiou durante todo o processo. Vocês são meus pais, disse ele. Erraram, mas são humanos. Se querem tentar de novo, vou apoiar. Patrícia cumpriu todas as condições que impus. Celular completamente aberto, terapia semanal, transparência total sobre horários e atividades. Gradualmente, começamos a nos reconectar. Voltamos a jantar fora, a viajar juntos, a conversar sobre sonhos e projetos. A experiência, por mais dolorosa que tenha sido, nos ensinou coisas importantes sobre nós mesmos e sobre relacionamentos duradouros. Não se pode dar por garantido o amor de alguém. É preciso cultivar, nutrir, demonstrar carinho constantemente, mesmo depois de décadas juntos. Hoje, 3 meses depois de toda essa situação, posso dizer que nosso casamento está mais forte que antes. Não porque a traição foi algo bom, mas porque nos forçou a ser honestos um com o outro sobre nossas necessidades, inseguranças e expectativas. Patrícia voltou a ser a mulher que eu conheci há 32 anos, mas com uma maturidade nova, uma consciência de como relacionamentos exigem trabalho constante. Ela deixou o cargo de supervisora e voltou para a sala de aula, onde sempre foi mais feliz. Também começou a fazer terapia individual para entender melhor suas próprias motivações. Eu aprendi que aposentadoria não é sinônimo de acomodação. Voltei a estudar. Comecei um curso de História da Arte na Universidade Aberta. Também me inscrevi numa academia, não para competir com ninguém, mas para cuidar melhor da minha saúde e aparência. Afinal, minha esposa merece um marido que se cuida. Gabriel se orgulha de como lidamos com a crise. Recentemente trouxe sua namorada para conhecer a família, e posso ver nos olhos dele um respeito renovado por nós dois. Enfrentamos o problema de frente, sem fugir, sem mentir, sem quebrar a família. Quanto a Marcos Antônio Ferreira, soube que se mudou para outra cidade depois que perdeu tudo em São José dos Campos. A lição que fica é simples: quem brinca com fogo sempre acaba se queimando. E quando você mexe com a família de 3 homens determinados, o fogo pode ser maior do que imagina. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um joinha aí para alegrar este homem de 58 anos, que aprendeu que nunca é tarde para lutar pelo que amamos. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Você já passou por alguma situação em que precisou lutar para salvar algo importante? Fico feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do dia você decidiu me escutar. Um abraço forte de quem sabe que vale a pena lutar pelo que realmente importa.